Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Sexta-feira com uma dica de um filme para vocês curtirem no final de semana. Eu escolhi esse filme por um motivo bastante especial, na verdade por alguns motivos. Espero que vocês gostem e caso tenham assistido, comentem aqui embaixo qual a opinião de vocês. Esse filme está disponível na Netflix, é um filme nacional chamado Temporada, com a direção do André Novaes. É um filme de 2018, na época ele ganhou vários prêmios no Festival de Brasília, dentre eles melhor ator, melhor atriz, melhor direção de arte e fotografia, o melhor filme da noite, enfim, foi um filme bastante premiado, com a maravilhosa atriz Grace Passou. Não sei se vocês conhecem, mas vocês deveriam conhecê-la, porque é uma atriz fantástica, que eu tive a oportunidade de assistir algumas peças com ela aqui em São Paulo. Ela é atriz, ela é dramaturga, ela é diretora, figura bastante fundamental no núcleo artístico teatral brasileiro. Ela tem feito alguns filmes, né? Eu assisti o Praça Paris, que foi dirigido pela Lúcia Murat também, que é um filme bastante bom, mas eu particularmente ainda gosto mais desse, que eu vou recomendar para vocês. É um filme que não tem uma grande história a ser contada, como a minha indicação da semana passada, é um filme que vai falar bastante das relações humanas, né? Da relação das pessoas com os seus parceiros de trabalho e com o entorno em que elas vivem, né, com a cidade em que elas vivem. Vai contar a história da Juliana, que ela acabou de ganhar um concurso público, né, ela foi selecionada para esse concurso e ela vai morar numa cidade chamada Contagem, que fica em Minas Gerais. O trabalho dela é dessas pessoas que vão na casa das pessoas, verificar o quintal, verificar as condições do ambiente para ver se não tem risco de contaminação de dengue e outras endemias, né, possíveis causadas por sujeira, por acúmulo de água e tal. Então a gente vai acompanhar a história da Juliana e como que os outros personagens de alguma maneira interferem na trajetória dela, modificam ela internamente, enfim. E o personagem que mais tem contato com ela é o personagem de um ator chamado Russão, que ele é fantástico, minha gente. Ele é conhecido por Russo APR. Os dois formam uma baita dupla, eles têm uma baita química. E a Juliana, ela é uma personagem que você vai entendendo aos poucos quem ela é. A gente tem algumas pistas ao longo da história, a gente sabe que ela é casada, que o marido dela daqui a pouco vai chegar na cidade, porque ela recebeu a resposta do concurso público meio de supetão, então ela foi na frente, o marido vai depois. A gente sabe que ela não tem muito dinheiro, que ela vive em condições muito simples, que ela precisa de ajuda de parentes para começar essa nova vida. A gente sabe também que ela gosta de tomar uma cervejinha, uma personagem tipicamente brasileira, de cidade pequena, pensa em trabalhar, se sustentar, para viver com o mínimo possível. Então é uma personagem que vai encontrar uma fácil identificação em muitas pessoas, sabe? E uma outra coisa que me chamou bastante atenção nessa história é que são personagens absolutamente fora do nosso padrão Globo Televisão, do que vendem muito pra gente e o que o nosso cinema vende também bastante, né? Esse cinema mais comercial, que são corpos negros em cena, são corpos gordos. Tem uma cena que me chamou muita atenção. Eu vi dois corpos gordos, bem gordos, não eram gordinhos, como as pessoas gostam de chamar assim, para não ofender, né, como se gordo fosse ofensa. Dois corpos gordos transando, tem uma cena de sexo ali e a gente vê aqueles corpos tão presentes na tela, se amando, se desejando, né? Acho que não é nem uma cena de amor, é uma cena mais de tesão mesmo. E aí a gente esbarra nessa questão da sexualidade dos corpos gordos, dos corpos negros também que estão ali em cena. E esse momento que eu vi essa cena me chamou tanta atenção, eu fiquei tentando puxar na memória quando que eu tinha visto alguma cena parecida na televisão brasileira ou mesmo no cinema, e eu até agora sinto dificuldade de lembrar de alguma coisa assim e me saltou aos olhos, quando não deveria me saltar aos olhos uma cena com um corpo e com personagens tão reais, tão do nosso dia a dia, né? Eu tava vendo uma entrevista com a Grace Passou sobre o filme e ela diz, né, o quanto que é importante quando a periferia, né, quem está à margem conta as suas próprias histórias.
porque a gente tem uma visão muito colonizadora, né? É sempre o branco que conta a história do preto, é sempre o branco que conta a história do pessoal que vive na favela, na periferia. E quando a gente conta as nossas próprias histórias, a gente tem esse retrato, que é isso que talvez tenha me dado um salto no olhar, porque talvez se esse filme fosse dirigido por uma mulher ou por um homem branco padrão, essa cena de dois corpos negros e gordos transando, fazendo sexo na tela, não seria possível. É uma coisa que parece ser muito simples, mas é distante sobre nossa sociedade, sobre como a gente conta as nossas histórias e como a gente tem um longo caminho pela frente, né, para que todas as pessoas possam contar suas próprias histórias. É nesse lugar que entra a crítica em relação a Lili Schwartz, quando ela faz uma crítica ao clipe lá da Beyoncé, sabe? Não é que a Lili não pode fazer uma crítica em relação a Beyoncé, a crítica vem porque sempre é esse olhar colonizador branco, e as pessoas que estão nesse lugar que tem as suas histórias tomadas, estão cansadas já, então como é importante, por isso que eu queria muito que vocês assistissem esse filme, para vocês perceberem essas nuances, sabe? E alguns detalhes que vão acontecendo na trajetória dessa personagem Juliana, que é feita pela Grace. A construção em alguns detalhes é muito preciosa, sabe? Desde a maneira como ela se comporta fisicamente, até alguns detalhes na aparência dela, que ela começa o filme com o cabelo alisado e depois ela corta o cabelo e assume o black dela. Essas nuances que são tão importantes e tão simbólicas, né? Vale muito a pena você assistir com esse olhar generoso, com esse olhar atento, porque é um filme que talvez, para quem quer um filme com grandes acontecimentos e histórias com grandes reviravoltas, fique um pouco de saco cheio, sabe? Fique um pouco assim, nossa, mas é isso o filme? Não, mas tem muita coisa por detrás disso, sabe? E são os detalhes que são os mais importantes. E nesse lugar que eu insisto sempre da gente assistir um filme tentando perceber outras coisas que estão por detrás, não só os grandes acontecimentos, sabe? Isso é muito maravilhoso. Eu desejo que vocês tenham um ótimo final de semana, um beijo e até mais. Tchau!